Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo sobre frações. A princípio, ele está dividido em 3 partes e nós vamos começar a parte 1 agora. A parte 1 é a apresentação de conceitos, definições, exemplos e algumas classificações. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, para a gente definir frações, nós temos que saber o que é uma fração, certo? Uma fração, galera, ela também pode ser conhecida como divisão, fração ou quociente de 2 números inteiros, ou seja, é uma divisão, basicamente é uma divisão de 2 números inteiros. Lembra o que são números inteiros? Vamos lá, vamos relembrar o que são números inteiros. Ó. Números inteiros são números que pertencem a esse conjuntinho aqui, ó, que tem esse símbolo. Lembra qual é esse símbolo? O conjunto dos números inteiros. E aí, o que são esses números? Bom, eles são números que vêm lá do menos infinito e começam menos 2, menos 1, aí chega no 0, aí fica positivo, 1, 2, 3, e assim vai. Aí vai lá para o mais infinito, tudo bem? Então, se você pegar 2 números aqui e dividir um pelo outro, você vai ter uma fração. Mas cuidado, tem uma restrição, certo? Vamos falar da restrição daqui a pouquinho. Primeiro, vamos definir o que é numerador e o que é denominador. Numerador, pessoal, é o número que fica em cima da fração. Denominador é o número que fica embaixo. E a restrição que eu tinha falado é justamente a restrição no denominador. Por quê? Porque o denominador não pode ser zero, certo? Então, ó, esse número aqui, ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Lembra que eu falei que é uma divisão? A divisão entre 2 números você não pode dividir por zero. Então, o denominador, que é o número pelo qual eu estou dividindo, não pode ser zero, certo? Então, por essa razão, nós não temos uma fração com denominador zero. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, e eu vou dar alguns exemplos para a gente saber como é que nomeia as frações, porque para cada denominador, você vai ter um nome específico daquela fração. Então, olha só, eu vou colocar aqui alguns exemplos de frações com denominadores de 2 a 10 a princípio. Então, vamos lá. Com um numerador qualquer. Então, a fração por exemplo, 1/2, a fração 2/3, a fração 20/4, a fração 15/5, a fração 4/6, a fração 8/7, a fração 9/8, a fração 2/9 e a fração 17/10, certo? Olha só essas frações aqui, galera. Eu coloquei essas frações aqui com numeradores totalmente aleatórios. Não me preocupei se as frações são possíveis simplificar ou não. Eu só quero, a princípio, dar nomes para as frações, de acordo com o denominador. Então, olha só que interessante. Toda fração que tiver denominador 2, você vai classificar ela da seguinte maneira. Você vai nomear ela da seguinte maneira. 1/2 significa 1/2. Qualquer que seja o numerador, você sempre vai falar esse número com mais a palavra meio. Por exemplo, 1/2 é esse caso. Mas se fosse, por exemplo, 3/2, seria 3/2. 4/2, 4/2, e assim vai, certo? Pelo mesmo motivo, a fração que tem denominador 3 vai ser chamada de terços. Então, vai ser 2/3 nesse caso. Ou 5/3, 7/3, não importa qual seja o numerador, mas vai ser o numerador mais terços. Quando tiver denominador 4, vai ser quartos. Então, vai ser, nesse caso aqui, 20/4, 15/5, 4/6, 8/7, 9/8, 2/9, 17/10. E aí, pessoal, a partir do denominador 10, todas as frações seguintes terão sufixos avos. Por exemplo, vamos supor que eu pego uma fração que tenha denominador 11. Sei lá, uma fração 15/11. Qual é que é o nome dessa fração? 15/11, galera, você pode falar 15/11 avos,
certo? Você vai juntar simplesmente o número que está aqui, que é 15, mais o número que está aqui, que é 11. Então vai ficar 15, 11, e aí você fala avos. 15, 11 avos. A pessoa vai entender que é 15 sobre 11, certo? Por exemplo, uma outra, 13 sobre 12. Você vai ter 13 dozeavos. E assim vai, galera, para todas as frações seguintes, com denominador maior que 12. Exceto as frações que têm denominador como uma potência de 10, beleza? O que é uma potência de 10? É, por exemplo, 10, 100, 1000 e assim vai, certo? Por quê? Porque aí nós vamos ter nomes específicos. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma fração 2 sobre 100. Você não vai falar 2 centavos. Você vai falar 2 centésimos, beleza? Então, toda fração que tiver denominador 100 vai receber a palavrinha centésimos. Então, 2 centésimos. E se fosse 1000? Vamos supor que eu tenha a fração 25 sobre 1000. Ela vai receber o nome 25 milésimos. E assim vai. Tudo bem? Beleza, galera. Essas frações que eu coloquei aqui são as frações mais comuns, certo? São frações que são próprias ou impróprias. A gente já vai ver o que é cada um dessas classificações. Mas elas são as que são mais comuns de aparecer. Porém, ainda existem outros tipos de frações, como, por exemplo, a fração mista. Vê se vocês já viram. Provavelmente já. Uma fração que é desse tipo. Tem um número grande na frente e uma fraçãozinha logo depois desse número. Por exemplo, a fração 1 e 2/3. Isso aqui é chamada fração mista. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é uma fração mista com mais calma. Beleza? Bom, agora vamos classificar o que são frações próprias e o que são frações impróprias. Frações próprias, pessoal, são frações que têm o denominador maior que o numerador. Por exemplo, olha só, se eu der uma fração que seja 2/3, seja uma fração 2/3, essa fração aqui tem um denominador maior que o numerador, concorda? O número que está embaixo é maior que o número que está em cima, então ela é uma fração própria, galera. É uma fração que você consegue representar com um inteiro, com apenas um inteiro. Como assim a representação é com apenas um inteiro? Bom, lembra quando você estava lá na 4ª série, 3ª série, você aprendeu a frações da seguinte forma. Vê se não foi assim, ó. Isso aqui é muito clássico. A professora desenhava um inteiro, certo? E aí, como você tinha a fração 2/3, você dividia em 3 partes, porque o denominador é 3. Então, você dividia aqui e aqui. E aí, como o numerador é 2, você tomava apenas 2 partes, certo? Então, olha só, isso aqui seria a representação de uma fração 2/3. Tudo bem? Você dividiu o inteiro em 3 partes e tomou 2. Mas você conseguiu fazer a representação usando apenas o inteiro, certo? Normalmente a professora faz em barras de pizza, né? Ela divide uma pizza ou divide um chocolate, né? Para ficar mais fácil de você associar. Mas nem toda fração eu consigo utilizar com apenas um inteiro, certo? Por exemplo, deixa eu te dar um outro exemplo aqui, olha só. Se eu pegar essa fração 3/2, certo? A inversa dessa aqui. Nós também vamos ver o que é fração inversa daqui a pouquinho. Mas vamos supor que eu peguei a fração 3/2. A fração 3/2, pelo mesmo motivo que a gente fez a primeira, a gente vai ter que pegar um inteiro, certo? E dividir ele em 2 partes, porque o denominador é 2. Então, quer dizer que eu estou dividindo por 2. Então, eu estou dividindo em 2 partes. Só que eu dividi em 2 partes, mas eu tenho que pegar 3. Mas como que eu faço isso? Como é que eu divido em 2 partes e pego 3? Galera, quando você tem que dividir em partes e você tem que pegar mais do que você dividiu, significa que você vai precisar de mais um inteiro. Então, você vai pegar um outro inteiro aqui e você vai dividir ele também em 2 partes. Agora, olha só, você dividiu 2 inteiros em 2 partes, certo? E você pega 3. Então, você vai pegar as 2 partes desse aqui, certo? Eu peguei as 2 partes desse primeiro inteiro e vou pegar mais uma parte do segundo inteiro, certo? Eu vou colorir uma partezinha. Repare que agora, olha só, eu dividi os meus inteiros em 2 partes cada um. E eu tomei 3 dessas partes, certo? Isso aqui é a representação da fração 3/2.
Ou seja, galera, para ficar fácil de associar, frações próprias são frações que são menores do que 1. Ou seja, que você precisa de, no máximo, 1 inteiro. Frações impróprias são frações que você precisa de mais de 1 inteiro. São frações que, se você dividir, vai dar um valor maior do que 1. Tudo bem? E um outro jeito de gravar é o que eu falei inicialmente. Frações próprias têm o numerador que está em cima, menor que o que está embaixo. E as frações impróprias é o contrário. O numerador, que é o que está em cima, é maior que o que está embaixo, que é o denominador. Tudo bem? Deu para entender a diferença de frações impróprias para frações próprias? Muito bem. Agora vamos para as frações mistas. O que são frações mistas, pessoal? Frações mistas são frações que têm uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, aquela fração que eu dei, né? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que era 1 inteiro e 2 terços. Isso aqui significa que eu tenho 1 inteiro mais um pedacinho, 2 terços. E para ser fração mista, galera, esse pedacinho aqui sempre vai ser uma fração própria, uma fração que seja menor que o inteiro. Por quê? Porque se ele fosse maior que o inteiro, significaria que eu não tenho um inteiro, eu teria 2 inteiros ou 3 inteiros e mais um pedacinho. Então a fração mista, galera, ela é sempre uma parte inteira, um número inteiro, mais um pedacinho de uma fração própria. Isso aqui, galera, nada mais, nada menos do que isso aqui, ó, 1 mais 2 terços. No próximo vídeo, nós vamos ver como é que a gente opera com frações, mas isso aqui é a definição, beleza? Significa que eu tenho 1 inteiro mais uma fração, 2 terços. Tudo bem? Bom, agora vamos fazer a conversão. Porque vamos supor que você tem uma fração mista e você quer a fração imprópria dela. Como é que eu associo uma fração mista a uma fração imprópria? Simples, galera. Vamos supor que eu peguei uma fração aqui, ó. Vou dar uma fração mista. 2 inteiros e 1/5. Como é que eu faço para achar a fração própria? Olha só como é que é legal, pessoal. Olha que macete. Você vai pegar o denominador e multiplicar pela parte inteira. E o resultado disso você vai somar com o numerador da fração. Então, olha só. Quanto que é 5 vezes 2? 10. 10 mais 1, 11. Então, você vai ter uma fração que tem o numerador 11. E o denominador? O denominador vai ser o mesmo da fração que tinha inicialmente. Então, vai ser 5. Ou seja, 2 inteiros e 1/5 é o mesmo que 11 quintos. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo. Olha, dá um pause aí e tenta fazer. Vamos supor que você tem a fração 1 inteiro e 2 terços, que era a fração do exemplo anterior. Tenta fazer. Bom, se você tentou, nós teremos que ter chegado ao mesmo resultado. De novo, vou multiplicar a fração, o denominador, pela parte inteira e somar o resultado com o numerador. Então, olha só. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Ou seja, 5 terços, porque eu repito o denominador da fração. Tudo bem? Então, chegamos aqui nos 5 terços. E se fosse o contrário? Vamos supor que eu tivesse agora uma fração imprópria e eu precisasse achar a fração mista correspondente. Como que eu faço? Também é muito simples, galera. Vamos supor aqui, vou dar um exemplo. Uma fração imprópria tem que ser o numerador maior que o denominador. Então, olha só. Vou pegar a fração 7 quartos. Tudo bem? Como é que seria a fração mista dessa fração aqui? Olha só como é que é simples. Aí a gente vai voltar lá na definição. Uma fração não é uma divisão? Então, nós vamos pegar o seguinte. Vamos pegar uma divisão de 7 por 4. Se eu pegar e dividir 7 por 4 de forma que eu não chegue a um número decimal, ou seja, eu não vou trabalhar com vírgulas aqui. Eu vou chegar até aonde der e vou deixar um resto. Então, olha só. 7 dividido por 4 é o mesmo que perguntar quantas vezes o 4 cabe dentro do 7. Nós sabemos que o 4 cabe dentro do 7 uma vez inteira, certo? 1 vezes 4 dá 4. Para 7, faltam quanto? Faltam 3. E aí o 3 eu não consigo mais dividir por 4, certo? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ser o resto da minha divisão.
Portanto, galera, quantas vezes inteira o 4 coube dentro do 7? Coube uma vez inteira, então vai ser 1 inteiro. E a fração que sobrou? Qual que vai ser a fração, a parte fracionária? Vai ser isso aqui, galera. Não sobrou 3, aqui o resto não foi 3, que eu teria que dividir por 4, mas eu não dividi? É isso. Então, você vai ter 3 dividido por 4, ou 3 quartos, beleza? Então, 7 quartos é o mesmo que 1 inteiro e 3 quartos. Vamos fazer um outro exemplo. Dessa vez, dá um pause e tente. Vamos pegar a fração 12 quintos. Beleza? 12 quintos. Tenta fazer aí, galera, pelo mesmo método que nós fizemos o primeiro. Bom, se você tentou, você deve ter tentado da seguinte maneira. Pegado o 12 e dividido por 5. E aí você se pergunta, quantas vezes o 5 cabe dentro do 12? Bom, o 5 cabe dentro do 12 duas vezes inteiras, certo? Porque 2 vezes 5 dá 10. Só que ainda sobram 2, certo? E se eu não quiser mexer com vírgula, eu vou deixar esse resto. Portanto, qual que é a fração imprópria? Qual que é a fração mista? Bom, vão ser 2 vezes inteira, porque o 5 coube dentro do 12 2 vezes inteira. Então, eu vou colocar aqui, 2 vezes inteiras. E qual que foi o resto? O resto foi 2, que eu teria que dividir por 5. Então, eu vou deixar aqui indicado 2 dividido por 5. Olha só, então 12 quintos é o mesmo que dizer 2 inteiros e 2 quintos. Tudo bem? Muito bem, galera.